o meu pastor, Jesus Cristo de Nazaré. Mateus capítulo de número 11 e o versículo 29, ele fala assim, ó: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descansos para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero falar um pouquinho sobre o pastoreio de Jesus, para que a gente possa entender quem é o nosso pastor. Nós pastores temos o nosso pastor, nós precisamos aprender um pouquinho sobre ele. E ele fala aqui sobre uma das características que eu creio ser a mais importante característica de um ministério pastoral: aprendam de mim que sou manso, aprendam de mim que sou humilde. Eu sei que eu tive que aprender mansidão por muito tempo, porque eu era muito briguenta, e quando às vezes que eu perdi a cabeça para brigar, eu acabava me machucando e machucando outras pessoas. Mas com o convívio com Jesus e a partir dos anos, eu amansei e amansei muito, porque quando você convive com Jesus, ele vai transformando o teu caráter, vai arrancando de você, você vai pegando o cheiro dele. A mansidão faz parte da presença de Deus na nossa vida. Você pode ver que muitas vezes quando você se deixa levar pela ira, se deixa levar pela briga, se deixa levar pela contenda, você é 1 minuto de loucura e 3, 4 anos, se conseguir consertar, 1 minuto de loucura, e às vezes vai a vida toda com aquela sombra maldita na nossa vida por conta de uma ira, por conta de um rompante de temperamento. Nós temos os nossos temperamentos, com toda certeza nós temos os nossos temperamentos. Tem aqueles que são mais introspectivos, aqueles que são mais agressivos, mas não existe nenhum dos temperamentos que Jesus Cristo não possa amansar. Não tem nada que Jesus não possa fazer. O que nós precisamos é nos expor a Jesus. O nosso coração precisa ser exposto a Jesus. Quando nós nos expomos a Jesus com o desejo de sermos transformados, nós somos transformados. Quando nós nos expomos a Jesus com o desejo de sermos abençoados, nós somos abençoados. Mas a maioria das vezes nós perdemos muitas bênçãos. Por quê? Porque quando nós nos apresentamos diante de Deus, nós nos apresentamos diante de Deus para que Deus faça em nós aquilo que a gente quer que Ele faça. Esse que é o nosso maior problema na nossa caminhada com Deus. Nós determinamos o que queremos. Nós chegamos diante de Deus com os nossos pedidos, com as nossas orações, e nós chegamos com a lista de benefícios que nós queremos. Eu quero um casamento transformado, eu quero uma casa transformada, eu quero dinheiro no banco, eu quero muitas e muitas coisas. Mas o que acontece? Nós perdemos demais com isso, porque não são as coisas que vão mudar a nossa vida. É a presença de Deus em nós que vai mudar todas as coisas da nossa vida. É como Jesus mesmo disse: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus pode te dar uma família, mas se você não tiver mansidão, você vai botar essa família para correr. Deus pode te dar uma empresa e te colocar 200 funcionários na empresa, mas se você não tiver mansidão, o que vai acontecer? Você vai destruir a tua empresa com os teus 200 empregados e vai ficar ali de novo. Porque é através da mansidão e principalmente da humildade que nós podemos sustentar as coisas. Eu vejo que a humildade que o Espírito Santo quer colocar em nós e que nos torna igual a Jesus é a maior potência para conquistar qualquer coisa nessa vida. O orgulhoso, o que acontece? Ele estufa e ele se torna um alvo do quê? De falência, de miséria, de escassez, porque ele pode ter dinheiro no bolso, mas muitas vezes está escasso de amigos, está escasso de um bom relacionamento dentro de casa. O orgulhoso pode ter uma boa retórica, pode ser um tremendo e um extraordinário pregador, mas escasso de milagre, porque Deus não responde a pregação do orgulhoso.
O milagre não flui pela boca do orgulhoso. E ele tem tudo e, ao mesmo tempo, não recebe nada, não vê o fluir de nada. Não tem o fluir de nada. Por quê? Porque o orgulho precede a queda. E a gente vive, muitas vezes, à mercê daquele momento em que a gente vai cair, daquele momento em que a gente vai morrer. Então, quando a gente olha para Jesus, Ele está dizendo, você olhe para mim e veja como eu sou. Ser manso não quer dizer que você... Não, ser manso não quer dizer que você vai ser capacho para todo mundo, porque o que diz a Bíblia Sagrada, né? Que Jesus, Ele é o caminho, que Jesus, Ele é a verdade, que Jesus, Ele é a vida, que Jesus, Ele é a porta do sucesso, da bênção, da vitória. Então, Ele é o caminho. Se Ele está dizendo para você ser como Ele, é sinal que é esse o caminho que vai te levar a uma vida de prosperidade. Se Ele está dizendo para você ser manso, Ele está dizendo que a mansidão é que vai te levar a uma vida de vitória. Mas os paradigmas que o mundo coloca, que a gente não pode ser trouxa dos outros, que a gente não pode ser bobo dos outros, que a gente tem que dominar a nossa vida, e aí a gente sai por aí dando paulada em todo mundo. E quantas pessoas estão vivendo conosco, porque verdadeiramente nós somos um prazer para a vida delas. Quantas pessoas realmente se relacionam com a gente, porque dizem assim, olha como é gostoso estar com essa pessoa, eu amo estar com essa pessoa me satisfaz, essa pessoa me agrega, essa pessoa me acalma, essa pessoa me ajuda. Ou quantas pessoas estão ao nosso lado porque têm medo de nos deixar? Porque existem muitas pessoas que eu atendo que dizem, eu tenho medo de deixar. Cria-se dependências emocionais, manipulação. São pessoas muitas vezes agressivas em palavras, que batem nas pessoas muitas vezes sem ter levantado um dedo contra elas. E as pessoas estão ao teu lado e têm medo de você. O orgulhoso é assim, o arrogante é assim. Quando ele chega em casa, as pessoas se encolhem. Está todo mundo rindo dentro de casa. Mas quando chega o orgulhoso, quando chega aquele que é estourado, aquele que é estúpido em casa, as pessoas se calam. É assim ou não é? Em qualquer lugar, ele chegou, a casa para, a casa morre. Porque as pessoas têm medo dele. E muitas vezes as pessoas, nesse afã, acham que são respeitadas. Isso não é respeito, isso é medo. Isso é medo e é muito diferente. Medo é a força que rege o mundo das trevas. Quem rege Satanás, todo o seu império é governado pelo medo. A mulher tem medo do marido, os filhos têm medo da mãe, o pai, né, tem medo da esposa. Por quê? Ou chega a ter alguns relacionamentos entre pai e filho, que o filho se envolve em algumas circunstâncias, que quando o filho chega, o pai fica com medo. Fica com medo por quê? Porque já não é mais um relacionamento governado por Jesus. Porque Jesus, Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Então, o que traz a paz para um relacionamento? A humildade, a mansidão. Você veja que Jesus, Ele fala, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Preste atenção, querido, quantas vezes você diz assim, como é difícil aguentar essa pessoa. Ou quantas vezes você diz assim, como é difícil eu me aguentar, nem eu mesmo suporto. Jesus está dizendo, carregar a minha presença não é peso para você. Carregar a minha presença, a minha pessoa e os meus mandamentos não são pesados. O diabo criou um paradigma acerca dos mandamentos de Jesus que nós temos que repensar. Porque Satanás falou que é muito difícil, que a porta é estreita, então é muito difícil a gente ser temente a Deus. Não, pelo contrário, é muito fácil a gente ser temente a Deus. É difícil a gente obedecer a Satanás. E a gente tem que entender que nós temos, preste atenção no que a pastora vai dizer, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Eu quero romper tua cabeça no dia de hoje. É fácil servir a Jesus, porque quando nós entendemos e obedecemos a Jesus, nós vivemos aquilo que nós fomos criados para ser. Eu fui criada para ser boa.
A minha natureza, por baixo das crostas, das infiltrações que o diabo colocou ao longo dos anos, nas maldições hereditárias, a nossa essência é ser bom. Nossa essência é ser amoroso, porque nós somos amor em pessoa. Então viver em amor para nós é algo como o peixe cair na água. É natural a gente viver em amor, porque a nossa essência está fundamentada em amar. A nossa natureza foi criada para amar. A nossa natureza foi desenhada por Deus para ser boa. E quando nós começamos a caminhar com Deus, nós começamos a conhecer a felicidade. E tem algumas pessoas que dizem: nunca fui tão feliz. Depois que eu conheci a Jesus, me saiu um peso das costas, me saiu uma carga da minha vida. Por quê? Porque as coisas que não pertenciam a você estão sendo retiradas passo a passo de você. E você fica mais parecido com o teu Deus, naturalmente, com a essência que você nasceu para ser. Só que Satanás, ele cria paradigmas que nos afastam da imagem de Jesus. Por exemplo, o homem manso é o homem, é manso, então ele é covarde. Porque para ser corajoso, tem que sair batendo em todo mundo? Tem que sair matando todo mundo? Para ser corajoso, tem que gritar? Para ser corajoso, tem que bater? Esse é o paradigma que nós temos na mente. Jesus foi manso, mas foi o homem mais corajoso que já pisou na face da terra, porque ele teve a coragem de ir para a cruz sozinho. Ele teve a coragem de descer na mansão dos mortos sozinho. E ele teve a coragem de pagar com a sua vida e com o seu sangue pelo pecado de todos nós aqui. E ele nunca ofendeu ninguém. Nunca ele magoou alguém. Quer seja uma prostituta, quer seja um cobrador de impostos. Ele combateu a religiosidade. Com a religião ele foi violento. Com a hipocrisia da religião ele foi violento. Mas com as pessoas jamais ele perdeu a cabeça. E tenho a certeza de que não existe ninguém mais corajoso que ele na face da terra. Nunca houve e nunca haverá. Porque ele sabia o que ia passar. Ele sabia todas as chicotadas que ele ia levar. Ele sabia todos os socos que ele ia levar. Ele, mesmo suando sangue, pela imensa dor que ele estava, e pelo pavor que a carne dele estava tremendo, a carne dele tremia, porque sabia que ia ser morrida. Mesmo assim, não teve ninguém mais corajoso que Jesus. E nem por isso precisava ser um galo de briga. Não tem nenhum lutador no mundo capaz de vencer o que Jesus venceu. Não tem ninguém nessa terra capaz de suportar o que Jesus suportou. Ele não precisou ofender ninguém para isso. Pelo contrário, a sua nobreza e a sua grandeza foi tão extraordinária, tão maravilhosa, que ele, pendurado na cruz, diante daqueles que o haviam crucificado, ainda ora por eles e diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Nós temos que entender que existem coisas que nós acreditamos na nossa mente que não foram estabelecidas por Deus. Por exemplo, uma das coisas que nos torna um perigo para nós mesmos, para a sociedade, é a nossa independência. E nós fomos criados para ser independentes. Jesus não. Jesus diz assim: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Outra característica de Jesus. Jesus, ele não tinha outra vontade. Jesus, ele vivia para a vontade do Pai. E não tem nenhum homem mais bem sucedido do que Jesus. Não existe ninguém, mas você sabe que ele é o homem mais famoso de todos os séculos, de todos os tempos, desde o dia que ele pisou na terra. Você sabe que ele foi tão importante, mas tão importante, que o dia que ele pisou na terra mudou o calendário. Tem antes de Jesus e depois de Jesus, porque a terra nunca mais voltou a ser a mesma, depois que ele pisou nessa terra. Sim ou não? Mas Jesus Cristo, ele demonstrava a mansidão, ele demonstrava a humildade, e ele demonstrava, o que ele tornou poderoso nessa terra, foi não querer inventar. Jesus não inventou. Jesus disse: quem me vê, vê o meu Pai, porque eu e o meu Pai somos uma só pessoa. O sucesso de Jesus foi a sua total, completa
e absoluta obediência a Deus. Jesus, que era Jesus, o Criador dos céus e da terra, o que estava com Deus desde o princípio, o que se moveu com Deus desde o princípio, aquele que era e que é, ele não quis ter independência. Nós ouvimos o grito da libertação, né, de Dom Pedro II, e parece que essa praga entrou em nós. Você sabe que quando Dom Pedro gritou, ele gritou contra os impostos de 6% que nós pagávamos a Portugal. Hoje nós estamos pagando, chega a imposto de 70%, 60% para o nosso mercado interno. Nós éramos mais livres pagando 6% para Portugal do que somos agora com a nossa liberdade. Mas ele gritou aquela frase que traz o orgulho para todo brasileiro, lá no Vale do Ipiranga. Ele grita: independência ou morte. Sim ou não? E isso para nós é uma batalha constante na nossa vida, totalmente constante. Todos nós queremos ser independentes, lutamos pela nossa independência, queremos ficar autossuficientes. Isso está impregnado nos paradigmas da nossa alma. Mas se nós queremos realmente ser como Jesus, nós temos que abandonar a independência e começarmos a ser dependentes como Ele foi. O sucesso que a gente tem no ministério e na vida é a nossa dependência e não a nossa independência. Quanto mais eu estiver dependendo de Deus, mais o céu se move a meu favor. Porque quando eu dependo de Deus, eu faço uma declaração para os céus, que eu estou aqui para glorificar a Deus, que eu estou aqui por causa do propósito de Deus. E aí todas as coisas impossíveis se tornam possíveis. Existem algumas coisas que quando nós olhamos ao nosso querido e amado pastor, Jesus, nós temos que refletir se isso está na nossa conduta de vida. Se os projetos de Deus são os nossos projetos. Se os planos de Deus são os nossos planos, se a vontade de Deus é a nossa vontade, se aquilo que Deus tem para que a gente demonstre como temperamento é o que nós temos demonstrado como temperamento. Jesus, ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Pronto. Aprendei de mim porque eu sou manso. Amai-vos como eu vos amei. E o que será que muitas vezes ganha na nossa vida? O nível de amor que nós temos às pessoas, ou a raiva, ou o ódio, ou a vingança, ou a ira? Olha, gente, se tem alguém com a qual eu quero me parecer, se tem alguém, porque tem gente que tem os seus ídolos, né? E tem uns que parecem o Justin Bieber, outros parecem a Xuxa, outros parecem sei lá que ídolo que tem agora por aí afora. Eu já sou meio ultrapassada, que eu não assisto mais televisão, né? Mas as pessoas querem parecer com os seus ídolos. E a gente vê na época que a gente era jovem, era o cabelo tipo Chitãozinho, Chororó. E a gente havia um monte de gente com aquele corte de cabelo, todo mundo querendo ser parecido. Não é assim que é, o ser humano não é assim. Ele sempre procura alguém para que ele se espelhe, sempre procura alguém para que ele tire a maneira do estilo de vida. Os jovens, então, é incrível, volta e meia você vê as gerações passando, né, se vestindo tudo igual, aquele ídolo, aquela maneira de pensar. Mas se tem alguém, olha para mim, que a gente deveria imitar a maneira e a conduta e ser parecido, tem que ser um orgulho para nós. Se eu tenho que me orgulhar de uma coisa, eu tenho que me orgulhar nele, né? Eu tenho que mergulhar nele, de que ele cresça em mim, que eu diminua, que eu desapareça. Esse tem que ser o nosso motivo. Quanto mais nós estivermos parecido com ele, quanto mais nós estivermos como ele, mais as coisas terão sentido na nossa vida e mais valor Deus poderá derramar na nossa vida, agregar a nossa vida. Deus tem muita coisa para derramar em nós, Deus tem muita coisa para nos dar. Mas nós não queremos a natureza de Deus. A gente não aceita, a gente se revolta com a natureza de Deus, porque a gente não quer ser trouxa. Desde quando Jesus foi trouxa por sua humildade? E desde quando Ele foi trouxa por amar?
Se tem uma coisa que Jesus fez, e fez bem feito, é a sua essência ser derramada, porque Ele não amou seus amigos, Ele amou a nós, que fomos seus inimigos. Eu era inimiga de Jesus, a minha vida era contrária àquilo que Ele ensinava. Você, com certeza, teve ódio na tua vida, teve ira, roubou, fez coisa que não devia. Alguns se prostituíram, outros se destruíram moralmente, outros se encarregaram de carregar ódio no seu coração, espírito de vingança, cobiça, e isso tudo é inimizade com Deus. E graças a Deus que Ele pôde amar esses miseráveis inimigos. E você vê o que o amor faz? O amor transforma o inimigo em amigo. O amor é tão poderoso que ele consegue romper a inimizade. Porque talvez, um tempo atrás, nós não queríamos estar ouvindo essa palavra e nem querer estar com Jesus. Ia estar quebrando a cara dos outros por aí fora. Sim ou não? Roubando os outros aí fora. Fazendo maldade. Mas porque Ele nos amou. Porque Ele nos amou. O amor dEle nos constrange. A maior força que tem no mundo não é a força do braço, nem a força da língua. A língua é um órgão maldito. Por quê? É muito difícil controlar ela. E ela traz maldição para a nossa vida e traz bênção. Mas muita maldição que nós vivemos na vida não é por conta da maldição que sai das nossas próprias palavras, que expressam o nosso coração. Então, muitas vezes, as nossas palavras atraem para a nossa vida coisas terríveis, não é verdade? E nós declaramos isso porque achamos que dessa forma nós estamos mostrando a nossa força. A força não está no que você fala, no grau da ofensa que você libera, da humilhação que você professa com a tua boca. Mas a força está na grandeza do perdão que sai da tua boca. O perdão constrange as pessoas. O amor constrange as pessoas. Jesus nos constrange exatamente por isso, por ser humilde, ao ponto de querer morar numa choupana que nem eu. O que nós podemos dizer que nós somos para que Ele more dentro de nós? Será que nós somos um belo palácio? Será que a nossa história está marcada por quê? O que tem? O que nós somos? O que nós fizemos? O que a nossa história traz? A humildade desse Jesus, de que querer morar em nós. Não é, Maico? Já parou para pensar? Você passa pela rua, as pessoas sabem o teu passado. E Jesus Cristo é humilde, tão humilde, que não está importando com o teu passado, que mora dentro de você. Não está importando o quanto você foi, o quanto você fez, o quanto você ofendeu, o quanto você denigriu. Ele não está se importando com isso, simplesmente Ele vem e mora em você. Simplesmente Ele te acolhe. E se humilharem você, Ele está junto. Ele recebe a humilhação junto. Se lembrarem do teu passado e cuspirem na tua casa, na tua cara, Ele sai do lado dizendo: está tudo bem, filho, eu estou aqui com você. Você é nova criatura, você é meu, eu morri por você. Está tudo bem, eu aguento essa humilhação junto com você. É lindo, não é lindo? Aprendei de mim, diz o Senhor. Aprendei de mim, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Aprendei de mim, amem aos outros como eu vos amei. E deem a sua vida a favor daqueles que Deus põe no seu caminho. O que é dar a sua vida? Preste atenção. Olha aqui para mim, preste atenção. O que é? Como que eu posso dar a minha vida? Como que eu posso dar? De que maneira? Quando a gente morre a nós mesmos. Quando a gente deixa a nossa arrogância de lado, para que o outro seja feliz. Nós estamos dando a nossa vida em favor de outros, porque é na nossa morte que os outros vivem, é na nossa entrega que os outros sobrevivem. Se nós não, nós temos que mudar. Dá licença, me dê licença, por favor. Mas se você continuar sendo a mesma pessoa que você foi a vida toda, você vai continuar tendo os resultados que você teve a vida toda. Tem hora que você vai ter que morrer como marido para ser um marido melhor.
Não, essa coisa, eu nasci no Sur me criei. Não, eu tenho que mudar, eu tenho que ser mais romântico, eu tenho que entender a necessidade da mulher que está do meu lado, morrer a mim mesmo, dar a minha vida para que a minha esposa fique feliz, dar a minha vida para que o meu esposo fique feliz. Eu preciso morrer a mim mesmo, porque senão, né, sem morte não tem vida. Sem morte não tem vida. Quem é o bom pastor? Se você for parar para pensar, todos nós somos pastores. Se você for parar para pensar, todos nós somos pastores. Alguns pastoreiam a sua esposa e cuidam dela. Outros pastoreiam a esposa e os filhos, porque cada homem é um sacerdote de casa. E na ausência de um homem, a mulher tem que fazer o papel do sacerdote. E o que o sacerdote faz? Pastoreia, cuida, alimenta. Quem está entendendo aí? E nós temos que, todos nós somos pastores dentro da nossa casa. E o que acontece? Nós precisamos aprender a pastorear como Jesus. Como Jesus pastoreia? Com humildade. Sim ou não? Como Jesus pastoreia? Amando, de forma sacrificial, dá a vida pela tua esposa, dê a vida pelo teu filho, morre para algum orgulho teu. Jesus é manso. Quando uma pessoa recebe a mansidão no seu coração e morre em favor dos seus, se torna parecido com Jesus. Se torna. Jesus é acusador. Você já imaginou se Jesus passar a vida toda nos acusando do nosso passado? Eu já tinha ido embora. Porque Jesus ia começar no meio de uma pregação, levantar alguém na igreja e dizer assim, ela era muito grossa, ela gritava, ela era desobediente, ela era uma cavala, a vida toda. Jesus esqueceu dos meus erros, lançou no mar do esquecimento os meus erros. Sabe o que ele está dizendo para você? Seja um bom pastor. Seja um bom pastor. Mamães estão pastoreando seus filhos, papais estão pastoreando seus filhos, o marido está pastoreando sua esposa. Seja um bom pastor. Sabe, Jesus teve que tirar a túnica linda, maravilhosa, para morrer nu, para nos salvar. Tire a túnica, se for preciso, em favor da sua família. Que quando entrarem as pessoas na tua casa, possam saber quem é que está regendo essa casa. Porque se eu faço o que Jesus faria, então logo Jesus faz comigo. Se eu trato minha esposa como Jesus trata a sua igreja, logo Jesus está comigo. Se eu morro para mim mesmo, para amar alguém que Deus colocou sobre a minha responsabilidade, logo Jesus está comigo. E eu posso pedir a ajuda dEle. Porque é fácil pedir ajuda para que Ele te ensine a amar. É fácil pedir ajuda para que Ele te ajude a perdoar. Existem coisas que só a misericórdia de Deus é que nos ajuda a perdoar como Jesus perdoou. Mas quando Ele está junto, pode ter certeza, teu pequeno rebanho vai subir para o céu. Porque não adianta um homem ganhar o mundo todo, perder sua própria alma. E não adianta um homem vestir bem seus filhos, calçar bem seus filhos e eles passarem a eternidade no inferno. O que vai levar teu filho para o céu é o teu testemunho. O que vai levar tua filha a uma transformação é você mesmo ter a sua própria transformação. Quem está entendendo o que a pastora está dizendo? Jesus, ele não tem que ser só pregado. Jesus tem que ser admirado. Jesus tem que ser visto. Jesus quer aparecer dentro da tua casa através de você. Aprenda de mim, diz ele, que sou um manso e humilde, e você vai encontrar descanso. Ame aos outros como eu amei. Amem-se, perdoem-se uns aos outros, esqueçam a maldade um dos outros, né? Sejam mansos de coração e vocês vão encontrar descanso. Por que as pessoas andam arrogantes aí sofrendo? Por que as pessoas andam assim? E olha, seja manso, amansa teu coração, aquieta teu coração. É um orgulho parecer com Jesus. Então, tira o paradigma de que para você ser uma pessoa de respeito, você precisa gritar, você tem que impor a voz. Ninguém faz ninho de mafagafo na minha cabeça. Na minha casa mando eu. Se na tua casa manda você, é sinal que Jesus não está mandando nela.
E se Jesus não está mandando na tua casa, tem alguém cirandando na tua casa e tornando todo mundo infeliz. Porque na minha casa não mando eu, na minha casa quem manda é Jesus. Esse é um chavão demoníaco. Aqui em casa mando eu. Quem paga as contas sou eu. Quem lava roupa sou eu. As coisas do jeito que eu quero. E aí é um com depressão, outro doente, outro querendo morrer, outro querendo se matar. Porque quando eu tomo conta, a vida vira isso aí, vira um inferno. Você quer que a tua vida vire um céu? Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a vossa alma. Faça a tua esposa feliz. Deixa o orgulho de lado. Que adianta o homem morrer? O que tu vai levar? Nada. Vai levar o quê? Pelo mínimo deixa a viúva feliz, com saudade do falecido, da falecida. De verdade? Porque tem gente que chora no enterro e é de alegria. Aleluia. Graças a Deus. Muito obrigada, Jesus. Está chorando, filha? Está sentindo? Ela só a morte para me livrar. Mas é verdade que eu estou falando, é verdade. Não é verdade isso aí? Que quando a viúva chega do lado do caixão, ou o viúvo chega do lado do caixão, ele chore. Mas chore de felicidade pela vida que levou. Aprenda de mim, que eu sou manso e humilde, e você vai encontrar descanso para as suas almas. Ame como eu amei. Como que eu amei? Eu tirei minha túnica, eu morri por você. E por que você não pode morrer por quem eu confiei em você? Por que você tem que continuar sempre arrogante? Por que você tem que ter sempre a razão? Eu, se fosse usar a razão, Jesus falando aqui, eu não teria morrido, porque era injusto morrer um inocente por um pecador. Eu, se fosse usar a razão, quem tinha que ir para a cruz passar pelo que eu passei era você, não eu. Não queira que Jesus use a razão com você. Porque se Jesus usar e medir você pela razão, você está condenado ao fogo do inferno e eterno. Jesus usa a misericórdia e o amor como vara de medir para a nossa vida. Se nós queremos usar a razão, pela razão nós vamos arcar com as consequências eternas. Se você for com razão em cima da sua família, é com razão que Deus vai vir com você. Diga para mim, por quê, pastora? Porque Ele disse, com a mesma vara que você medir, eu vou medir você. Se você medir pela misericórdia, será medido com misericórdia. Se você medir pela tua justiça e pela tua razão, é exatamente com essa vara que você vai ser medido. E eu não quero que Deus use nem a justiça comigo e nem a razão. Porque se Ele tiver que usar a justiça comigo, eu vou perder. E se Ele tiver que usar a razão comigo, eu vou perder. Eu acerto bastante, mas eu dou umas bolas fora bem legal também. Então eu quero que Deus me meça pela misericórdia, pela compaixão. E se eu quero ser medido pela misericórdia, pela compaixão, então como que eu tenho que medir os outros? É eu que dou a vara para Jesus me medir. Opa! Quem dá a vara? A vara de medir, quem dá sou eu. Se eu entrego a misericórdia para Deus, Ele me mede como? Se eu entrego o juízo para Deus, Ele me mede como? Quem dá a vara para Deus medir é você. Então você tem que mudar as suas atitudes e aprender dele, que é manso e humilde. Para que quando ele venha como manso e humilde. Porque se você der a vara da justiça, ele também é justo juiz. E o homem não vai colher aquilo que o outro plantou.
Eu não vou ser condenado pelo seu pecado, e muito menos você, graças a Deus, não será condenado pelos meus pecados. Isso se manifesta a justiça de Deus. Nós pagamos o preço das coisas que nós fazemos, mas nós temos a escolha do que nós queremos fazer e ser. E por aí eu termino. Qual é a vara que você está entregando para Deus medir você? Bem-aventurados são os mansos, porque herdarão o reino. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém? Estou falando do meu querido pastor. Estou usando as palavras do meu amado pastor. E ele, como pastor dos pastores, eu creio que essas pequenas palavras dele podem nortear a nossa vida e mudar a nossa vida. Meu pastor não é Dom Pedro I, nem Dom Pedro II. Meu pastor é Jesus Cristo. Para mim é dependência ou morte. E eu vou depender dele. Colocar meu coração em submissão a ele. E eu sei que ele vai me ensinar a amar hoje. Amanhã eu amo mais do que hoje. Hoje eu sou um pouquinho mansa, amanhã ele vai me deixar mais mansa ainda. E cada vez que eu me aproximo mais dele, mais ele se gera em mim. Cada vez que eu me aproximo mais dele, mais a bondade dele se gera em mim. Mais a misericórdia dele é gerada em mim. Quem está entendendo aí? Vamos orar? Quem entendeu a palavra do bom pastor hoje? Quem quer ser um bom pastor em casa? Quem quer ser? Quem é acusador, gente? Quem é acusador? Quem é acusador? Porque muitas vezes a gente fica acusando a nossa família. Quando nós acusamos a nossa família pelo seu passado, nós estamos colocando Satanás como pastor da nossa casa. Quando as pessoas ficam te acusando a vida toda, porque quem é acusador anda com o acusador. Toda acusação vem da boca de Satanás. Se você quer que Jesus seja pastor da sua casa, então seja misericordioso e perdoador. Pegou? Pegou? Então hoje o bom pastor, o meu querido Jesus, o meu amado Senhor, confronta o meu coração e confronta o teu coração. E diante desse confronto, o que é que nós temos que mudar? Você sabe que Jesus Cristo, ele ensinou mais uma coisa que eu acho tão interessante, que ele diz assim, olha só que doideira. O maior homem de todos não é aquele que é servido por todos, mas aquele que é servo de todos. Não é a posição que a gente está que demonstra a grandeza que a gente tem. Nós podemos estar na posição maior que tem no mundo e sermos responsáveis por uma multidão de pessoas, mas isso diante de Deus não significa nada, porque a posição que Ele realmente quer que nós tenhamos não é de sentar nos tronos, mas é de lavar os pés. É de lavar os pés. Aprendei de mim. Você seria capaz de lavar os pés de quem vai te trair? Você seria capaz de lavar os pés de quem vai te negar? Você seria capaz de lavar os pés daqueles que vão te abandonar no teu martírio e ficar escondido por medo? Aprenda de mim, diz o Senhor. E você seria capaz de pegar o que te negou e fazer dele um braço forte para você? Aquele que te traiu, tenho certeza absoluta que se Judas tivesse se arrependido, absoluta certeza,
ele teria feito um grande trabalho. O problema não foi com Jesus em perdoar a Judas. O problema foi Judas se agarrar com a acusação. Ele não foi com a misericórdia, ele acusou Jesus. Acusou Jesus, ele criticou Jesus. Ele achava que Jesus estava desviando dinheiro. E ele se agarrou com o acusador, e o acusador sempre gera morte. Porque se ele tivesse se agarrado à misericórdia de Deus, com certeza seria um grande apóstolo como Pedro. Com certeza, a escolha sempre vai ser nossa. Sempre vai ser nossa. Sempre é nós que temos a última palavra para decidir. E eu tenho certeza que nesse dia de pastor maravilhoso aqui, mas eu tenho tanta certeza no meu coração, tanta certeza de que o maior presente é nós que recebemos. Porque se nós deixarmos o nosso coração de filho ser tocado, de esposo ser tocado, de filha ser tocado, se nós abandonarmos as nossas razões aqui, e se nós vivemos para dar ao outro, para fazer pelo outro, para lavar os pés, com certeza um dia nós vamos ser exaltados, reconhecidos, aplaudidos pela nossa família, como alguém que deu a vida, como alguém que amou, como alguém que cuidou. Hoje, eu não sei, mas pode ser meu último dia de vida. Eu não sei se eu vou viver amanhã. Tem muitas coisas que eu planejei, as viagens com passagens compradas, mas só Deus sabe se eu vou sentar naquele avião. Só Deus sabe se eu vou pregar naquela nação. Porque o meu futuro pertence a Deus. O único dia que eu tenho é hoje. O único momento que eu tenho é agora. Então eu não posso deixar para fazer as coisas amanhã, porque amanhã eu não sei. Amanhã não existe. Amanhã não me pertence. Amanhã pertence somente ao Senhor. Então quando é que eu tenho que tomar a decisão? Agora. Quando é que eu tenho que ser manso, me tornar manso? Agora. Quando que eu tenho que abandonar o orgulho? Agora. Quando que eu tenho que amar como Ele amou? Agora. Como que eu tenho que dar a minha vida? Deus não está pedindo para você dar a vida pela humanidade. Deus não está pedindo para você ir para a cruz no lugar dele. Ele só está pedindo para que você melhore com as pessoas que Ele coloca no teu convívio. Que você exercite a dependência dEle. Dependa dEle. Senhor, o Senhor é uma fonte de humildade. Põe em mim essa humildade. Senhor, o Senhor é uma fonte de amor, ó Pai. Por favor, põe em mim essa fonte de amor. Senhor, o Senhor é uma fonte de misericórdia. Por favor, põe essa fonte de misericórdia em mim, Senhor. O Senhor é uma fonte, Senhor Deus eterno, de humildade. Senhor, eu não quero ser, ó Deus amado, motivo de medo para ninguém que me cerca. Eu quero ser motivo de alegria. A minha presença tem que gerar alegria. A minha chegada tem que gerar alegria. A minha saída tem que deixar as pessoas tristes, porque elas querem ficar mais comigo. Eu quero ser igual a você. Põe a mão no teu coração aí aonde você está. Bom pastor, bom maravilhoso pastor, amado pastor, querido pastor, Jesus, nos faz humildes como o Senhor, ó Pai. Nos ensina a amar como o Senhor, ó Pai. Nos ensina, Senhor amado, ó Deus querido, a servir como o Senhor, ó Pai. Senhor, que nós não venhamos a colocar fardos pesados sobre a nossa família. Fardos pesados. Existem homens carregando fardos pesados, mulheres carregando fardos tão pesados, Senhor. Muda essa história, Senhor. Muda essa história, faz um milagre, Pai.
Faz um milagre sobrenatural. Derrama da tua glória sobrenatural, em nome de Jesus, ó Pai. E muda essa história, Senhor. Que sejamos felizes em dar, e não queiramos, ó Pai, sugar a vida das pessoas, Senhor. Colocar fardo e peso, Senhor, sobre a vida daqueles a quem nós amamos, Pai. Coloca em nós, ó Deus, o teu poder.